Hoje dois lados diferentes, sem Basília Rodrigues. O ex-presidente Jair Bolsonaro alegou à Polícia Federal que só soube da existência das joias enviadas pela Arábia Saudita em dezembro do ano passado, ou seja, um ano depois da chegada dos presentes. Ele também afirmou que, desde que tomou conhecimento do caso, tentou, dentro da lei, regularizar a situação dos presentes. Para debater este assunto, a gente recebe hoje, no CNN Dois Lados, os deputados federais Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e Alencar Santana, do PT de São Paulo também. Bom dia aos senhores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alencar. Vou começar então com o deputado federal Ricardo Salles. Os senhores acreditam que há elementos suficientes para a condenação de Bolsonaro neste inquérito? De jeito nenhum. O presidente agiu de maneira correta, prestou os esclarecimentos no momento em que foi solicitado e deixou claro lá no inquérito junto à Polícia Federal que todas as medidas que foram tomadas a partir do conhecimento pessoal dele acerca desse caso foram medidas feitas dentro do regramento. É importante lembrar que esses presentes recebidos pela comitiva brasileira que se encontrava na Arábia Saudita foram dados há um ano atrás, quer dizer, um ano antes dele tomar essas medidas de tentativa de recuperação e encaminhamento para o acervo patrimonial. O lote que ficou retido estava retido na Receita Federal e o outro lote que não foi retido estava guardado no cofre do Ministério de Minas e Energia. Portanto, esses presentes, tanto o que foi retido quanto o que ficou sob a guarda do Ministério de Minas e Energia, não foram recolhidos pelo presidente da República. O Ministério de Minas e Energia, inclusive, tomou medidas lá atrás para informar oficialmente ao secretário da Receita que havia aquela retenção, encaminhou isso para o Departamento de Patrimônio Histórico da Presidência da República, que é o órgão, por sua vez, que faz o catálogo, o registro de todos os produtos, todos os presentes recebidos, desde presentes sem nenhum valor comercial, mas algum valor histórico afetivo, como, por exemplo, camisetas, desenhos, mapas, mas também os produtos que têm, os presentes que têm maior valor. Portanto, em nenhum momento o presidente tentou recuperar joias para uso próprio. Quem estava, inclusive, quem estava encarregado de fazer essa catalogação e o envio dos ofícios e documentos é o Departamento Histórico, de Acervo Histórico do Palácio do Planalto, da Presidência da República. Aliás, esse foi o único motivo pelo qual a reportagem do jornal que fez a primeira matéria soube da existência desses presentes. Por quê? Porque eles estavam devidamente catalogados no acervo da Presidência da República. Agora eu concedo o mesmo tempo ao deputado federal Alencar Santana. O senhor acredita que há elementos suficientes para a condenação de Jair Bolsonaro neste inquérito? Tenho certeza que o desejo de qualquer pessoa que está aqui conosco, do Salles, Gustavo, e cumprimento todo mundo novamente, de quem está nos acompanhando, se alguém roubasse uma joia sua uma vez, duas vezes, três vezes, você ia querer essa pessoa na prisão, na cadeia. E joias valiosíssimas. Bolsonaro tentou se apropriou de bens públicos do povo brasileiro. E é balela dizer que só foi agora. Os presentes são antigos, ele sabia, tentou se apropriar e ele mesmo disse: eu achei que era para Michele, eu queria dar um presentinho para Michele. Foi isso que ele disse no primeiro momento. E agora ele diz que não tentou se apropriar, que iria devolver ao Estado brasileiro. Mais uma vez afirmo que é mentira, e com provas, com dados. Porque nós não podemos conversar com base na fake news. Primeira vez, ele disse que era para Michele, que não sabia que era do Estado brasileiro, que ele achou que era para ele, o primeiro presente. Depois foi determinada a devolução dos presentes. Aí ele ia devolver, aí apareceu mais um lote. Aí ele entrega, depois aparece o terceiro lote. Portanto, após ele dizer que ia entregar o segundo por determinação do tribunal, aparece o terceiro lote. Pergunto, quantas joias Bolsonaro possui ainda do povo brasileiro? Aliás, joias diversas. Desde o nosso ouro, que foi de maneira ilegalmente levado para outros países com a permissão desse governo, com a anuência desse governo,
com estímulo desse governo, as joias que ele recebeu em nome do Estado. E tentou a todo momento. Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, gente do seu governo, na véspera de encerrar o ano de 2022, tentando ainda, em seu nome, recuperar a joia aqui na alfândega da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Portanto, eles estavam justamente isso, pegando, tirando do povo brasileiro aquilo que é nosso. E tenho certeza, aqueles que dizem bandido bom é bandido na cadeia, se essas joias fossem suas e alguém pegasse, queria esse bandido na cadeia. Portanto, tem que punir e ir para a cadeia. Tem que ser punido e ir para a cadeia. Vamos agora para a segunda rodada de perguntas. Agora eu começo com o deputado Alencar e depois para Salles, para que cada um tenha essa prioridade de poder finalizar determinado assunto. A segunda pergunta, deputado, é: caso a Polícia Federal considere que Bolsonaro não é culpado, o senhor acredita que ele pode sair fortalecido para encarar os outros inquéritos e até uma eventual disputa política? Olha, quando a verdade prevalece, nós não temos que temê-la, né? A verdade é muito clara. Bolsonaro se apropriou, sabia, confessou que disse que era para Michele, confessou quando não tentou, mesmo sob determinação do Tribunal de Contas, não disse ainda do outro lote que estava com ele. Portanto, é muito... As imagens, aquele vídeo daquele servidor, por ordem do presidente da República, tentando convencer o agente da Receita a devolver as joias, não há dúvida alguma. Portanto, mas nós queremos que o devido processo legal tenha o seu curso natural, com direito à defesa, com direito ao contraditório, com direito a ouvir testemunhas. E eu não tenho dúvida que a verdade prevalecerá e o Bolsonaro vai ser punido como deve a lei. Roubou, peculato, ou não... Olha, e se ele não fez peculato, se ele não roubou, mesmo assim ele incorre em crime. Porque se era dele, como ele achou que ele era, por que não recolheu a tributação devida? Então, houve ali um descaminho, houve ali também uma burla à lei, houve ali também um crime. Ou é um ou é outro, portanto não tem como escapar. Agora eu concedo ao mesmo tempo a Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Caso a Polícia Federal considere que Bolsonaro não é culpado, o senhor acredita que ele pode sair fortalecido para encarar os outros inquéritos contra ele e até uma eventual disputa política? Gustavo, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro não é culpado. Ele recebeu isso de presente, ele não se apropriou de joias do povo brasileiro. Foi o governo da Arábia Saudita, o sheik lá, que deu ao presidente Bolsonaro como presente essas caixas. O ministro Bento é quem estava representando naquele momento. O ministro Bento entrou no Brasil com os presentes, um deles foi retido e os demais foram guardados no Ministério de Minas e Energia e só foram entregues ao presidente Bolsonaro no final do ano passado. Como ressaltado aqui, o próprio funcionário da Presidência da República, ao contrário da narrativa de que pegou um avião da FAB, ele não pegou um avião da FAB. Ele foi de carona num avião da FAB que já ia para São Paulo de qualquer jeito e foi lá tentar desembaraçar para que aquilo não fosse a leilão, porque ficaria muito mal para o governo brasileiro um presente oficial do chefe de Estado ao presidente do Brasil ser leiloado pela Receita Federal. O que o presidente fez foi mandar cadastrar isso assim que soube. Não há nenhum ato que comprove que ele mandou recolher para si próprio. O funcionário, todas essas informações estão sendo colhidas na Receita Federal. Como você perguntou, eu acho que ele vai provar que não teve culpa, que esses presentes, essas coisas todas, seguiram o trâmite, embora eu entenda que aí sim, nós deputados e o próprio órgão, Tribunal de Contas, a Comissão de Ética, enfim, o órgão que for encarregado deveria ter uma norma, elaborar uma norma mais clara, mais específica para esse tipo de situação, mas de todo modo, tenho para mim que o presidente Bolsonaro vai demonstrar a sua inocência nisso e vai sair fortalecido sim, porque o povo brasileiro deu apenas 2 milhões de votos de diferença para o Lula. E com o caos que está se instalado no país nesses 100 primeiros dias, muitos que fizeram o L já devem ter se arrependido.
Agora, seguindo a mesma lógica de revezamento, começo por Ricardo Salles, do PL de São Paulo. A pergunta: o foco do Partido Liberal é que Bolsonaro viaje pelo país para ajudar candidatos a prefeito filiados à legenda e também ao PP. O senhor considera, deputado, esse retorno um bom momento para Bolsonaro ajudar esses partidos aliados? Olha, Gustavo, eu acho que é sim um bom momento. O presidente ficou um tempo fora, normal, para quem perdeu uma eleição por uma margem tão apertada. Voltou agora, foi muito bem recebido pelos seus apoiadores, tanto que o Brasil inteiro quer que o Bolsonaro visite. Lembrando que durante a eleição, o presidente Bolsonaro viajou o país todo. Em todos os lugares onde ia, era recebido por milhares de pessoas, não só nas motocicletas, mas em quaisquer eventos que ele fizesse. Ao contrário do então candidato Lula, hoje presidente, que diversas vezes foi vaiado, fez campanha em lugares fechados. Eu acho que o Bolsonaro precisa, sim, viajar ao Brasil e ter contato com o povo. E falar, como ele sempre falou, com simplicidade, direto à população. O presidente Bolsonaro tem grande ligação com o povo brasileiro. Portanto, a viagem dele será, pelo país todo, será algo muito positivo. Agora concedo ao mesmo tempo a Alencar Santana, do PT de São Paulo, e a mesma pergunta. O foco do PL, Partido Liberal, é que Jair Bolsonaro viaje pelo país para ajudar candidatos a prefeitos que sejam filiados ou ao PL ou ao PP, partidos que apoiaram Jair Bolsonaro em 2022. O senhor considera, deputado, esse retorno um bom momento para Jair Bolsonaro ajudar os candidatos aliados? Trabalhar com fake news, dizer que o presidente Lula na campanha fez eventos em lugares fechados é desconsiderar o que ele fez no Vale do Anhangabaú, no Rio de Janeiro. Eu mesmo tive em diversos locais, como na cidade de Diadema, em outros, em Guarulhos, onde eu sou, aqui na rua, fizemos uma baita de uma caminhada com muita gente, né? Diferentemente do presidente que ficava com aquelas motonas que o povo não é do rapaz que entrega o iFood, não, moto super cara, passeando. E, aliás, ele passeava quando o povo no sul da Bahia morria alagado, e estava lá andando de jet ski em Santa Catarina e dizendo que não ia parar as férias dele. Olha, nós não estamos preocupados com o que o Bolsonaro vai fazer. Isso é da conta deles, do PL, eles que se entendam. Tomara que ele tenha coragem de explicar para o povo o que ele deixou de fazer, porque ele não explicou quando era governante, porque não deu vacina no tempo adequado, e o Brasil morreu, é um dos países que mais matou pela Covid, porque ele roubou as joias do povo brasileiro, se apropriou, e mais uma vez, o primeiro lote foi dado em 2019, não foi em 2022. Então, meu colega podia primeiro trabalhar com o fato e com a verdade, sem mentira. Mas o que ele vai fazer não nos importa. Nós estamos preocupados com o futuro do Brasil. O presidente Lula já reconstruiu, já relançou uma reconquista para nós, alguns programas fundamentais. Por exemplo, o Mais Médico, que eles fizeram questão de acabar no primeiro mês de governo, em janeiro de 2019. Da mesma maneira, o Bolsa Família, enquanto uma política integrada e dando um complemento para a criança até 6 anos de idade, caso a família tenha. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a faixa 0 também, que eles acabaram também no último período. O presidente Lula colocou a Polícia Federal para trabalhar de verdade, protegendo a floresta amazônica, porque o que eles estavam fazendo ali na terra Yanomami era um crime, um genocídio, com aval do Ministério do Meio Ambiente do governo anterior, que, aliás, permitiu também que madeiras, toras imensas, foram de maneira ilegal sendo retiradas da nossa terra. Joia, aquilo ali também é uma joia, que vale muito. Então, o presidente Lula também no meio ambiente já fez muito diferente, preocupado com a vida, com as nossas riquezas, com as nossas joias, com o nosso território, com o meio ambiente. Então, que o Bolsonaro se explique o porquê ele deixou de fazer muita coisa. Pode ter sido pequena, 2 milhões de votos, mas é a primeira vez que um presidente não se reelege. Isso demonstra a incompetência do Bolsonaro e do seu governo, de todo o time. Já estamos no final do CNN Dois Lados. Agora, como eu comecei com o Ricardo Salles, agora começo com Alencar Santana para as considerações finais. Cada um de vocês tem 30 segundos para avaliar, então, o quadro em relação ao episódio das joias e o futuro de Jair Bolsonaro. Começando por Santana. Olha, o caso das joias, que a gente espera que
a investigação prossiga, mais uma vez com o devido processo legal, que a verdade se esclareça ainda mais e que os responsáveis sejam punidos. E se tiverem mais joias, por favor, devolvam. É do povo brasileiro, não é da família Bolsonaro e de seus aliados. Sobre o futuro do Brasil, porque o futuro do Brasil não se confunde com o futuro do Bolsonaro. Sobre o futuro do Brasil, nós vamos continuar trabalhando a bem do povo brasileiro. O presidente Lula já demonstrou sua diferença nesses 3 meses. Falei do meio ambiente, falo da educação, da saúde, do Minha Casa Minha Vida, das relações internacionais. O presidente não está indo para a Arábia Saudita para pegar joias para ele. Visitou a Argentina na sua primeira visita, foi aos Estados Unidos e, demonstrando a grandeza e a diversidade desse governo, vai à China na semana que vem, 10 dias depois de ter uma agenda cancelada, demonstrando que o povo chinês, o presidente da China, o governo chinês, estão preocupados com a relação comercial, política e econômica com o Brasil. Portanto, nós vamos fazer muito. Aliás, já fizemos em 100 dias em relação aos 4 anos. Nós vamos fazer muito mais e bem melhor. Isso que interessa ao povo brasileiro para que mude a vida dele para melhor. Obrigado, deputado. Agora, o mesmo tempo, a Ricardo Salles, agora, para terminar o nosso debate. A mesma pergunta, considerações finais, 30 segundos, sobre o futuro de Jair Bolsonaro e o episódio das joias. Olha, Gustavo, o episódio das joias está sendo esclarecido, as informações estão sendo reveladas e vai ficar claro que não é nada dessa narrativa. Por outro lado, esses 100 dias do governo Lula são, sim, uma grande oportunidade do presidente Bolsonaro mostrar que tinha razão. Um governo que começou muito mal, né? Inflação em alta, desemprego aumentando brutalmente. Fevereiro foi o maior desmatamento da história da Amazônia. Essa é a história da Amazônia na mão da Marina Silva. Nós tivemos também nesse período, Lula prometeu reajustar o salário mínimo, aumentou R$18, falou que ia ter isenção de imposto de renda para faixa de até 5 mil, não fez. Né? Tem ministro viajando com o avião da FAB para comprar cavalo, a outra ministra ligada à milícia do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem uma série de problemas aí e esse insucesso do governo Lula vai ser, sim, catalisado pela viagem do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Brasil já percebeu, muitos daqueles dessa pequena diferença de votos, que porventura votaram no Lula em detrimento do Bolsonaro, já estão arrependidos disso. E a viagem de Bolsonaro, que eu tenho certeza que será um sucesso pelo Brasil, vai comprovar o que eu estou dizendo. Eu agradeço a presença de ambos aqui no CNN Dois Lados. Muito obrigado, Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Muito obrigado, Alencar Santana, do PT de São Paulo. Obrigado pela civilidade, obrigado pelo diálogo. Democracia implica diálogo e por terem respeitado o tempo, porque em debate é muito difícil. E os senhores foram muito bem. Então aqui encerramos... Eu que agradeço. Forte abraço para vocês. Encerramos um abração, o CNN obrigado, Dois Lados. Bom dia a todos. Obrigado.